Uhum. Olha, o Vinheria Percussi, ele faz parte do Hospitalità Italiana, que é um selo que você adquire e tem uma série de regras para você fazer parte desse time, né? Então, você precisa ter um cardápio italiano, escrito em italiano, você tem que ter 3 pessoas na casa ou 2 que falem italiano fluentemente, você tem que ter uma carta de vinhos com 40% de vinhos italianos, e você tem que usar produtos italianos e você tem que usar azeite italiano para cozinhar. Então, o Uhum. vinheria já há muito tempo utiliza azeite puro, extra virgem na cozinha, né? Fritura, a gente usa óleos de sementes, né? Ou girassol, ou milho, para na verdade, eu tenho 2 pratos que são fritos, que é o arancine di riso e a minha pomme dauphine do meu, que nem é italiano, né, é francês, que é do meu filé ao gorgonzola, que isso é de 35 anos atrás, é do nosso início, que ficou no cardápio até hoje, né? Qual é o prato? Eu não entendi. Chama fileto alla gorgonzola, mas Ah, ele perfeito. é cozinhado por pomme dauphine. Então é Aham, uma coisa engraçada, é uma França e Itália aí. E aham. esse óleo, né, Almir, da fritura, a nossa fritadeira é pequena, a gente não tem uma fritadeira grande e ele é trocado constantemente. Inclusive, a gente tem um pessoal que vem recolher o óleo na vinheria, né? A gente tem todo um trabalho de recolher o lixo, de separar o lixo descartável, de recolher o óleo, né? E o mais louco, a gente paga para que esse serviço seja feito, né? Então, olha só como é louco no Brasil, né? Não é nem que você recebe pelo seu lixo descartável, não. Você paga para que ele venha a ser recolhido e seja reutilizado. Mas a gente tem muito essa consciência. Aliás, é isso, né? É uma alimentação saudável e sustentável, né? Então, é uma cadeia, né? Na verdade, que você vai trabalhando já na base. Veja só, né, como uma alimentação saudável, consciente, como esses atos, eles estão em tudo, né, Almir? Estão presentes no seu lixo, estão presentes na sua compra. É uma educação forte aí que você tem que vir fazendo, né? Esse é bom. A gordura, principalmente a gordura trans, né, é um tema de grande preocupação do guia alimentar, é um tema de grande preocupação de saúde pública. Recentemente, né, a Organização Mundial, no ano passado, recomendou o fim da gordura trans na alimentação de humanos, né, e muitos países já se anteciparam, por exemplo, a Dinamarca, alguns estados nos Estados Unidos, a Suécia, já se anteciparam, não esperaram 2023 e já eliminaram. Aqui no Brasil tem uma norma da Anvisa que dá o prazo até 2023 para a eliminação da gordura trans na alimentação dos humanos. A gente fica um pouco inconformado, né, que muitos restaurantes, em função do custo, ainda vão ficar aproveitando essa brecha da lei e vão continuar oferecendo esse veneninho aí na sua batata frita, né, e nas outras preparações, ainda por mais 2 anos. Essa consciência que você tem de não ter mais, não sei nem se já teve, no seu restaurante, você conhece muitos restaurantes que já estão na linha do seu? Totalmente distante de óleos inadequados para fritura. Eu não sei se o pessoal leva assim tão a sério. Eu conheço alguns que eu sei, por exemplo, que eu ponho minha mão no fogo, assim, que são amigos de 30 anos que eu sei como trabalho. Mas a grande maioria, né, Almir, nós estamos falando aí, em São Paulo tem mais de 10 mil restaurantes, né? Entendeu? Principalmente os que fazem refeições para baixo custo, né? Aí é. Ô, Silvia, quando nós falamos que 56% dos brasileiros já estão com sobrepeso e obesidade, a gente pode ler isso por um outro ângulo, significa que 56% dos brasileiros, portanto a maioria, necessitam de refeições especiais, de alimentação especial, não é? Sim. E um dos temas que nós definimos como quesito para um restaurante ser considerado saudável é que ele ofereça alternativas para quem tem necessidades especiais. Como é isso no Vienia Percussi? Olha, temos já esse olhar há muito tempo, assim, em vários pontos, né? Então, primeiro temos pratos mais light, como, sei lá, a nossa picata, que é apenas uma carne grelhada com uma salada de rúcula em cima. Temos peixes, né? 2 opções maravilhosas, um bacalhau com purê de grão de bico, que inclusive são alimentos funcionais. Temos um outro peixe com uma batata rusty só de legumes.
Tenho prato de massa sem glúten e sem lactose, né? Então também só com verduras. Então eu já tenho bastante esse olhar aí. Fora isso, Almir, no Vinheria nós temos o menu do dia, todo dia, e nós temos entrada, 2 opções de prato e sobremesa. E nesse menu, inclusive, a gente fala que a pessoa pode repetir, porque foi uma transição que a gente vinha de um buffet para ser empratado na mesa, ficou essa coisa para o cliente não achar que a gente fez isso para ele comer menos. Mas nesse mesmo menu eu tenho muita preocupação com isso. Então, assim, eu sempre, se eu tenho um prato de massa ou de risoto, o meu segundo prato com proteína eu sempre coloco ou com quinoa, ou purê de batata doce, ou purê de abóbora, ou com arroz integral, sabe assim? Ou, por exemplo, com esse purê de grão de bico. Sobremesa sempre tem uma fruta sem açúcar e sempre tem. Por que eu digo sem açúcar? Porque eu faço creme de abacate sem açúcar, né? Faço creme de manga sem açúcar nessa sobremesa do menu do dia e um doce. A única coisa que eu não altero no Vinheria é essa coisa de ter sobremesa light ou diet, que eu acho que isso não compete ao restaurante. Eu acho muito perigoso ficar cozinhando com xilitol, com tal e qual. E assim, no restaurante é difícil porque o movimento é grande. Então, às vezes, o confeiteiro está lá fazendo as coisas, ele pode errar um pote, não posso pôr em risco a vida do meu cliente. Então, quem é diabético e não pode realmente ingerir doce, vai comer fruta, entendeu? Eles me pedem muito, sabe, Almir, para ter uma opção light, mas a minha ideia não é essa, não. Porque minha ideia, na verdade, não é trabalhar com regime, é trabalhar com alimentação saudável. Agora, o brasileiro, Almir, ele reclama muito da porção, ele quer uma porção farta, grande, e o brasileiro tem uma coisa que é complicada para nós, por exemplo, italianos. No Brasil, você tem o conceito do PF, né? Você tem, imagine a nossa feijoada, você coloca o arroz, a carne, o feijão, a laranja, a couve, tudo ali, o torresmo, sei lá mais o que, tudo naquele prato. Então, o brasileiro, ele entende que quando ele vai comer, ele quer pagar uma refeição e ele quer que venha tudo ali. Só que na refeição mediterrânea, né, e vamos falar que isso é muito mais antigo do que nós dois, olha lá, hein, Almir, estamos jovens. Isso é muito tempo. A refeição não é composta assim. Ela vem com uma entrada pequena, ela vem com um carboidrato pequeno, o prato de massa não é para te saciar e encerrar aí, né? Ela eventualmente vem com a proteína. Hoje em dia já o pessoal escolhe, às vezes, ou o primo ou o segundo, porque essa coisa antigamente só que as porções são pequenas. Prato de massa na Itália não é esse prato que tem 400 gramas que o brasileiro quer comer, você entendeu? Isso é duro para nós, educar também essa parte da porção é muito difícil, sabe? Sem dúvida. E nesse particular, inclusive, existe no Guia Alimentar da População Brasileira, eles recomendam que a refeição seja baseada principalmente em produtos de origem vegetal, completada por uma pequena porção de uma proteína animal, né? E aí, como é que os restaurantes vão conseguir fazer isso? Porque é uma inversão de valores, né? Hoje, sim, o que o consumidor busca é proteína animal acompanhada de um pouquinho de vegetal, né? E o mais louco, viu, Almir? O cara só come o vegetal quando ele tá de dieta ou restrição alimentar, porque na cabeça dele quer comer com um belo de um fettuccine do lado ou um risoto. É a coisa mais engraçada. Mas voltando à minha pergunta anterior,